bem-vindos, Nova Kids! Eu sou o tio Jean. E eu sou a tia Natasha. E agora nós estamos no Momento Alegria. E aqui nós só temos uma regra, que é participar com a alegria. Então fiquem de pé e agora nós vamos cantar a música Nos Alegraremos. Lembrando que meninos, vocês imitam os passos do tio Jean. E meninas, vocês seguem os passos da tia Natasha. Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão e nos alegraremos. Com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Será que nós nos esquecemos? Quem é o rei a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrame em nós o amor que faz cantar, e é de Senhor iremos celebrar, pois tu és bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. As nossas mãos vamos erguer, com alegria te bendizer. As nossas mãos vamos erguer, com alegria te bendizer. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. E ouçam essa música! Agora chegou a hora da declaração da criança. E meninos, lembrando que começa com a gente. E meninas, se preparem porque nós vamos depois dos meninos. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu sou homem, criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! E agora, crianças, vocês podem sentar porque nós vamos para o nosso quadro Quem Sou Eu? Muito bem, Nova Kids! E agora a gente vai para um quadro chamado Quem Sou Eu? E eu vou passar aqui algumas características, na verdade 3 características sobre um personagem. E nós daremos tempo de 5 segundos para você tentar acertar qual é o nome desse personagem. Vamos lá para o primeiro personagem. Primeira característica: induzia os irmãos a praticar imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Não quis saber de se arrepender. Segunda. E a terceira: se dizia profetiza. Pensando e tempo! Vai pensando. Isso, muito bem, o tempo acabou. E se você
falou Jezabel. Parabéns, você acertou. Segundo personagem. Primeira característica desse personagem é teve visões e escreveu. Segunda característica, escreveu o livro de Apocalipse. E a nossa última característica, ele era o discípulo amado. E tempo na tela. Vai pensando que você vai escrever. E o tempo acabou. E se você disse João, parabéns, você acertou. E vamos para o nosso próximo personagem. E a primeira dica sobre ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A nossa segunda dica é aquele que morreu e tornou a viver. E a nossa última dica é aquele que conhece as nossas obras. Então, valendo, pode escrever, pode tentar adivinhar. Já escrevam. Muito bem, acabou o tempo e o nosso personagem era Jesus. Muito bem. Nosso próximo personagem. A primeira dica sobre ele é: ele escreveu várias cartas do Novo Testamento. A segunda, ele já foi um perseguidor da igreja antes dele se converter. E a última dica é: ele ficou cego por 3 dias. Então, valendo, você já pode escrever, tentar adivinhar qual é esse personagem. E acabou o tempo. Se você escreveu que o personagem era Paulo, parabéns, você acertou. E o nosso último personagem, a primeira dica sobre ele é: ele faz boas obras. A segunda dica é que ele perdeu o primeiro amor. E a nossa última dica, Jesus disse para que se arrependesse e voltasse a praticar as obras do princípio. Quem é esse personagem? Valendo, você pode escrever. Vamos lá. E acabou o tempo. O nosso último personagem era a igreja de Éfeso. Se você respondeu isso, parabéns, você acertou. E muito bem, crianças. Nesse quadro nós revisamos um pouco da nossa leitura, da nossa meditação dessas últimas semanas. Então que nessa última semana de Palavra Fest você continue meditando, continue lendo. E vamos lá para a última semana do Palavra Fest. Agora chegou o momento da oração. Lembrando que oração é nós falarmos com Deus, é nós conversarmos com Ele. E esse momento é muito importante. Então se acalme aí na sua casa, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu ensino e pelo seu cuidado, Pai, nessa Palavra Fest. Me ajude a decorar os versículos nessa última semana, Pai, a fazer minha meditação e conseguir concluir a leitura. Em nome de Jesus, amém. Olá, Nova Kid! Eu sou a Tia Melícia e esse é o momento da revisão e retenção. E antes de começarmos, vamos revisar as 3 regras. A primeira é prestar atenção, a segunda, seguir as instruções e a terceira, participar com alegria. E para esse momento vamos chamar o tio Celestino representando os meninos e a tia Glenda representando as meninas. Vamos aí, você de casa torcendo, meninos pelo tio Celestino e as meninas pela tia Glenda. E a brincadeira de hoje, vamos revisar dois assuntos da semana passada. O primeiro é Felipe e Eunuco e o segundo é a conversão de Paulo. E a brincadeira é a torre de copos. Como vai funcionar, tia Glenda e tio Celestino? Você vai montar e quem terminar primeiro tem o direito de responder. Preparados? Entenderam? Então vamos lá, valendo! Vamos lá, meninas, meninos, valendo! Você aí, tia Glenda, e as meninas vão responder. Primeiro, quem estava devastando a igreja, tia Glenda? Letra A, Paulo. Letra B, Saulo. Ou letra C, Judas? Letra B. E a resposta está exata! E vamos para a próxima rodada. Valendo! Vamos lá, meninos, meninos, meninas, vamos lá torcer pela tia Glenda, tio Celestino. E vamos lá para a segunda questão. Quem pediu para Felipe ir para o lado sul, tio Celestino? Letra A, o anjo? B, o Espírito Santo? Ou letra C, Pedro? Letra A. Letra A. Exato, tio Celestino. Ponto para os meninos. E a próxima rodada, vamos lá? Valendo! Vamos lá, meninas, meninos, meninos, de novo. Aí, tio Celestino. Terceira questão.
De onde era o eunuco? Letra A, de Gaza. Letra B, de Jerusalém. Ou letra C, de Etiópia? Meninos? Letra C. Letra C, exato! E você de casa respondeu igual o tio Celestino? Eu espero que sim, afinal vocês meditaram corretamente todos os dias. E vamos para a próxima rodada, valendo! Vamos lá, meninas e meninos, e tio Celestino novamente. Vamos lá, meninas! Quarta questão. Quantos quilômetros o eunuco viajou até Jerusalém, tio Celestino? Letra A, 2.000 quilômetros. Letra B, 1.000 quilômetros. Ou letra C, 3.000 quilômetros? Tio Celestino? Letra A. Crianças, será que o tio Celestino acertou? E a resposta está errada! Tia Glenda vai ter o direito de responder. Tia Glenda? Letra B, tia. Letra B, exato! Ponto para as meninas. E agora estamos empatados. 2 para as meninas e 2 para os meninos. Então vamos para a pergunta de desempate. Vamos lá. Valendo! Vamos lá, meninas e meninos. Vamos lá, vamos lá. Quem vai terminar primeiro? As meninas. Ê, tia Glenda. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A palavra eunuco se refere a homens castrados, ou seja, que tiveram seus órgãos genitais retirados totalmente ou parcialmente, normalmente para servir de segurança para a realeza feminina. Verdadeiro ou falso, tia Glenda? Verdadeiro, tia. Verdadeiro! Aí, ponto para as meninas. E as meninas venceram! Mas os meninos, não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais. Obrigada, tia Glenda. Obrigada, tio Celestino. E criança, lembre-se os responsáveis de pegar a meditação. E semana que vem, fique de olho na história, porque nós estamos no Palavra Fest. É isso aí, criança. Tchau! Nova Kids. A história de hoje começa numa cidade chamada Jope. E tem umas curiosidades sobre Jope. Jope é a cidade conhecida por onde Jonas estava antes de ser engolido por um grande peixe. E Jope também era a cidade onde o rei Salomão guardava os materiais para a construção do grande templo, do templo do Senhor, também conhecido como o Templo de Salomão. Mas agora já se passaram centenas de anos e agora na cidade de Jope nós temos agora uma história de uma outra personagem, de outra mulher que realmente existiu. E o nome dessa mulher em aramaico se chama Tabita. E também em grego é chamada Dorcas, que significa gazela. Nossa, esse nome diferente, né? Bonito também. E Dorcas era uma seguidora fiel de Jesus, mas ela era uma seguidora de Cristo por causa de 3 características que ela carregava. A primeira característica dela era que ela seguia fielmente o Mestre. Ela seguia todo o ensinamento de Jesus e ela obedecia realmente todas as ordens de Jesus. E essa era a segunda característica dela. Ela era obediente a Jesus, às ordens de Jesus. E a terceira característica dela era que ela amava a Deus, amando outras pessoas. E afinal, como é que Dorcas amava outras pessoas? Como é que ela amava a Deus amando outras pessoas? Dorcas era uma mulher muito talentosa, ela tinha um talento muito legal. E esse talento era de ser costureira. Ela fazia túnicas, vestes, vestidos para pessoas, para viúvas, para pessoas pobres. E ela fazia isso. E ela não só fazia essas túnicas, como também ela dava palavras de consolo. Ela realmente dava palavras de incentivo, de consolo para pessoas passando por dificuldades. Então Dorcas era essa mulher que era também amada e querida por todos. E a Bíblia não relata como é que era a aparência física de Dorcas. A Bíblia relata apenas que ela era uma mulher que impactava a vida de várias pessoas. E Nova Kids, essa mulher, ela realmente fazia diferença nessa região. Mas em algum dia aconteceu algo triste. Dorcas morre, ela parte. E nesse momento, Nova Kids, as viúvas, as pessoas daquela região ficaram muito tristes com essa notícia. Ficaram muito tristes, ficaram em pranto, de luto por causa dessa notícia, choravam muito porque Dorcas era muito querida. Mas eles se lembraram de uma informação muito importante, que Pedro estava a 15 quilômetros dali da cidade de Jope, em uma cidade chamada Lida. Então eles mandaram chamar Pedro, e Pedro chegou naquele local.
e Pedro fez algo semelhante a Jesus. E ele chegou ali sem dar show, sem fazer nada alarmante, e ele apenas orou, ele conversou com Deus. E depois ele realmente ter conversado com quem realmente poderia resolver aquela situação, realmente o dono da vida, e depois de ele ter orado, ele falou assim o seguinte: levante-se, Tabita. E nesse momento, Dorcas, também chamada de Tabita, ela abre os olhos e se levanta. Nesse momento, Nova Kids, nesse momento, as pessoas ficaram perplexas e ficaram maravilhadas com esse milagre, porque ela estava morta e agora ela voltou a viver. Nova Kids, nosso Deus realmente é o Deus da vida, é o Deus da vida. E nesse momento, Nova Kids, as pessoas começaram a crer em Jesus, crer em Cristo, nas mensagens que Pedro falou sobre Jesus. E Nova Kids, Deus também quer usar a sua vida para que outras pessoas possam crer em Jesus, para que possa impactar outras vidas, assim como Pedro e Dorcas fez. Mas a história não acaba por aí, Nova Kids. A história não acaba por aí. Depois de que tudo isso aconteceu, Pedro, ele se hospedou em um local de um homem que a Bíblia não fala o seu nome, mas fala a sua profissão. E a profissão desse homem era um curtidor, alguém que tratava das peles dos animais. E Nova Kids, ele se hospedou naquele local. E quando ele se hospedou naquele local, a nossa história agora vai para uma outra cidade. E o nome dessa cidade agora é Cesareia. E em Cesareia existia um homem chamado Cornélio. E esse homem chamado Cornélio, ele tinha uma profissão, ele era um centurião, que, para quem não sabe, é um oficial romano. E a gente entende também que ele era um gentil. E Nova Kids, vocês sabem que gentil, para quem não lembra, é todas aquelas pessoas que não eram judeus. É toda aquela pessoa ou povo que não tinha descendência judaica. E Nova Kids, uma outra característica também de Cornélio é que toda essa família era religiosa, era simpatizante do judaísmo. Ele também era alguém temente a Deus, ele também era alguém generoso, ele dava suas esmolas aos pobres e também ele orava continuamente. Então, em um determinado dia, por volta ali das 3 horas, ele estava ali, tranquilo, quando de repente, Nova Kids, um anjo apareceu para Cornélio e disse: Cornélio! Ele disse: olá, Senhor, o que foi? E aquele anjo falou: eu ouvi suas preces, ouvi suas orações, eu vi o que você fez, a sua generosidade, e eu quero que agora que você mande seus servos e traga agora alguém chamado Pedro. E o anjo se retirou depois daquela mensagem. E depois daquela mensagem, Cornélio obedeceu ao que o anjo falou, ao que o Senhor falou. E então Cornélio mandou chamar 2 dos seus servos. E mandou eles nessa missão de procurar Pedro. E então eles partiram nessa missão. E vocês lembram que Pedro estava na casa ali do curtidor? E Pedro estava ali naquela casa e aquele dia estava ali por volta do meio-dia. E estava quente, mas Pedro estava com muita fome. Então ele ficou ali no terraço esperando um almoço aprontar. Eu sei que você já passou por isso, né? Quando você está ali por volta do meio-dia, o almoço não está pronto, você está com aquela fome, brocado, com muita fome. E o almoço, nada do almoço aprontado, da refeição ficar pronta. E dessa mesma forma Pedro estava. Ele estava ali olhando o céu, observando, quando de repente Pedro tem uma visão fantástica. Ele olha para os céus e ele vê algo realmente muito diferente. Ele vê os céus se abrindo, Nova Kids, e do céu desce como se fosse um lençol branco amarrado aí nas 4 pontas. E desse lençol, Nova Kids, estava em cima várias espécies de animais quadrúpedes, répteis e todos os tipos de aves. Nova Kids, quando de repente ele olhou aquilo e ele ouviu uma voz, ele falou assim: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro respondeu: Senhor, eu jamais faria isso, eu nunca comi algo imundo ou impuro. E o Senhor fala assim para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Nova Kids, a Bíblia fala que essa conversa se repetiu por mais 2 vezes, ela aconteceu 3 vezes. E Nova Kids, depois de ter acontecido essa conversa, a visão, aquilo se retirou e a visão acabou. E Nova Kids, nesse mesmo momento, enquanto ele estava pensando nessa visão, chegaram aqueles 2 homens
que partiram de missão e acharam Pedro. Eles acharam Pedro e começaram a gritar: Pedro, Pedro, é você, nós estamos procurando por você. E nesse mesmo instante, Nova Kids, a Bíblia relata que Pedro, ele ouve do Espírito Santo dizendo que aqueles homens são enviados de alguém que era importante, fazia parte do propósito do Senhor, que era para Pedro ir com eles. Então Pedro desce daquela casa, vai até lá embaixo, saúda eles e convida eles para se hospedar naquela casa. Então eles se hospedaram naquela casa e quando foi no outro dia, eles partiram novamente para Cesareia. E então eles chegaram em Cesareia e quando eles chegaram em Cesareia, aconteceu algo muito estranho. Cornélio e sua família, eles se prostraram, quando viram Pedro, se prostraram diante de Pedro. Muito esquisito, não é mesmo, Nova Kids? Se prostraram, e quando o Pedro viu isso, ele achou muito esquisito. Ele falou: não faça isso, eu sou um homem igual a você, não faça isso, levante-se. E eles se levantaram. E aí Pedro estava lá e ele deu uma mensagem para todas aquelas pessoas daquela casa. Ele falou assim: vocês sabem muito bem que existe uma diferença, uma distinção, uma separação entre judeus e gentios, mas Deus me revelou através de uma visão que não existe mais pessoas impuras. Deus agora realmente quer alcançar todas as pessoas. E quando ele falou isso, ele explicou a sua visão, ele perguntou: por que você me chamou até aqui? E aí Cornélio explica para Pedro. Ele fala assim o seguinte: eu estava aqui na minha casa quando eu tive uma visão, onde um anjo aparecia para mim, dizendo que ele iria se revelar, ele estava ouvindo as minhas preces, atendendo minhas orações e pediu para eu chamá-lo. E aí, Nova Kids, Pedro, ele começa a entender tudo o que estava acontecendo. E então ele fala algo que está escrito ali em Atos, capítulo 10, versículo 34 ao 35, que diz: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Nova Kids, com isso nós aprendemos uma lição fantástica. E essa lição eu quero que você aprenda e repita comigo. Vamos lá? A lição é a seguinte: as boas novas de Cristo são para todos os povos, línguas e nações. Exatamente, você que repetiu muito bem, parabéns. As boas novas de Cristo são para todos os povos, línguas e nações. Deus não faz acepção, não faz diferença entre o seu povo. Você lembra da história da semana passada que a tia Gabi explicou? Que existia aquele eunuco etíope que era negro, também era gentil, e ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Ele foi salvo, e Deus não faz diferença de nenhuma pessoa. Você pode ser alto, branco, baixo, gordo, magro. Deus não faz diferença, não faz acepção. Ele não escolhe, ele trata todos igualmente. Nova Kids, quando tudo isso aconteceu, Pedro, ele ficou maravilhado, ele ficou muito feliz. Ele começou a falar das boas novas de Cristo, falou que ele era uma testemunha ocular de Jesus. E naquele mesmo momento, todos da casa de Cornélio começaram a falar em idioma diferente, assim como aconteceu ali no tempo de Pentecostes. Você lembra da história dos Pentecostes? Quando as pessoas começaram a falar em idioma diferente, mostrando que eles receberam o Espírito Santo, aconteceu a mesma coisa com todos aqui da família da casa de Cornélio. Nova Kids, isso tudo aconteceu e todos da família da casa de Cornélio, eles se batizaram, Pedro me batizou e foi uma grande festa. Mas Nova Kids, a igreja estava crescendo, o evangelho estava sendo anunciado, mas Satanás estava furioso com isso. E o inimigo nesse momento fica furioso, então ele usa a vida do rei Herodes para que ele pudesse perseguir os cristãos, pudesse prender os discípulos. E em Nova Kids, ele mandou matar Tiago, que era irmão de João. E ele começou a perceber que isso agradava muito os líderes religiosos, ele começava a se sentir muito popular, mas ele também era uma pessoa muito orgulhosa. Mas ele percebeu que estava chegando uma festa muito importante ali para os judeus, que era a festa dos pães sem fermento. E ele queria fazer algo grande, então ele mandou prender Pedro. Mas quando ele mandou prender Pedro, ele mandou não apenas 1 ou 2 soldados, ele mandou 4 patrulhas de soldados. E sabe quanto uma patrulha de soldados tem, Nova Kids? Uma patrulha
tem 4 soldados. Então você pode fazer uma conta aí básica aí, ó, na sua casa. Quanto que é 4 vezes 4? Pensa aí, ó. Se você falou 16, correto, acertou, muito bem. 16 soldados para prender Pedro, e ali ele foi preso e foi jogado dentro de um cárcere e colocaram ele ali, em Nova Kids. Quando ele foi preso, quando ele estava ali dentro do cárcere e aqueles soldados estavam ali vigiando Pedro, ele também colocaram mais soldados para dormir ali com Pedro, para que ele não pudesse escapar de jeito nenhum. Mas naquela noite, quando ele estava passando naquela prisão, naquele cárcere, a igreja também orava intensamente por Pedro, pela vida de Pedro. E nesse momento, nessa noite, um anjo do Senhor apareceu dentro daquele cárcere em Nova Kids, e apareceu uma grande luz naquele cárcere. E naquele momento, Nova Kids, naquele momento, todos aqueles soldados, eles adormeceram e o anjo pediu para que Pedro se levantasse, vestisse suas sandálias, se vestisse e que o seguisse. E naquele mesmo momento, Nova Kids, as algemas de Pedro se abriram e todo aquele soldado adormeceram. E então eles saíram ali pelo portão como se ninguém estivesse vigiando aquela prisão. Olha que fantástico, Nova Kids! E então eles foram até uma esquina, então o anjo desapareceu. Nova Kids, nesse momento, Pedro, ele começa a ver onde ele poderia se hospedar. E ele encontra a casa de uma mulher chamada Maria, que era mãe de João Marcos. E quando ele chega lá, no meio da noite, ele começa a bater. Oi, é Pedro, me deixa entrar. E naquele momento vocês acham que eles abriram a porta? Eles não abriram a porta porque parecia uma espécie de armadilha, de uma pegadinha. Porque eles sabiam que Pedro estava ali dentro daquela prisão, tinha acabado de ser preso. Como é que Pedro poderia estar ali batendo na porta deles? E ele bateu mais uma vez. Ei, é Pedro, me deixa entrar, por favor. E naquele momento eles viram que a voz de Pedro era muito idêntica. Era idêntica à voz de Pedro. Então eles deram uma oportunidade de se identificar. E quando eles viram, eles perceberam, eles foram até o lado de fora e todo aquele pessoal que estava ali naquela casa viu que era Pedro e eles ficaram perplexos. Porque Pedro estava preso e agora estava liberto. E Pedro sabia muito bem que era o Senhor que tinha libertado ele e começou a contar. E eles se alegraram muito com aquele milagre, com aquela maravilha. E Pedro agora estava livre. E Nova Kids, mesmo assim, depois de ter passado aquela noite, o dia amanheceu. Nova Kids, quando passou aquela noite e amanheceu, chegou a notícia para Herodes. Para Herodes que Pedro havia escapado e Herodes ficou furioso. Herodes ficou tão furioso que ele mandou matar todos os soldados que estavam ali vigiando o cárcere de Pedro, a prisão de Pedro. E ele mandou matar. E então, Nova Kids, depois que eles souberam da libertação de Pedro, ele, com suas vestes reais, sua coroa ali de ouro, ele sentou e ele começou a fazer um grande discurso. E muitas pessoas começaram a ouvir esse discurso, começaram a ouvir tudo que ele falava. E enquanto as pessoas estavam ali ouvindo esse discurso, Nova Kids, as pessoas começaram a gritar algo estranho. E sabe o que eles começaram a gritar? Isso não é a voz de homem, é a voz de Deus. Isso não é a voz de homem, é a voz de Deus. Que loucura, né, Nova Kids? Falando que não era a voz de homem, era a voz de Deus, como se ele fosse o próprio Deus. Olha só a loucura que eles estavam falando. Mas vocês acham que Herodes, ele negou aqueles elogios, assim como Pedro fez quando o Cornélio se prostrou? Não, ele aceitou aqueles elogios, ele gostou daqueles elogios. E Nova Kids, um grande defeito de Herodes é que ele era uma pessoa muito orgulhosa. Ele tinha muito orgulho. E para que você, Nova Kids, que não lembra ou que ainda não sabe o que é orgulho é quando você quer ser igual ou melhor do que Deus. E Nova Kids, com isso, depois de ele ter recebido esse elogio, ter achado que ele poderia ser igual a Deus, Deus fala até mesmo em sua palavra que o fim dos orgulhosos é a desgraça, é a queda, a destruição. E assim aconteceu, Nova Kids. Deus, ele enviou um anjo para ferir Herodes.
e feriu Herodes. Aquele anjo feriu Herodes e naquele mesmo momento, Nova Kids, naquele mesmo momento, Herodes morreu. Ele caiu seco naquele chão e ele começou a ser comido por vermes. Vermes comeram sua carne. Ele teve um fim trágico, porque na Bíblia meio fala que o fim dos orgulhosos é a destruição. Mas Nova Kids, a história não acaba por aí. A igreja não para de crescer. A igreja começa a crescer cada vez mais, apesar das perseguições. E com isso, nós aprendemos uma lição valiosa, Nova Kids, que eu quero que você aprenda comigo. E essa lição, eu quero que você repita. Os seguidores de Cristo terão algum tipo de perseguição. Muito bem, Nova Kids. Os seguidores de Cristo terão algum tipo de perseguição. Ou seja, Nova Kids, nós, os que seguimos a Cristo, nós passaremos por dificuldades sim. Nós teremos dificuldades, perseguições, mas Jesus nos disse para a gente ter bom ânimo, para a gente ficar animado, porque Ele já venceu o mundo. Ele já venceu, Ele estará conosco até o fim. E Nova Kids, Deus chama você para fazer parte dessa missão, para que outras pessoas possam crer em seu nome, na sua mensagem, nas suas boas novas. E você, Nova Kids, você pode ajuntar, ganhar mais pessoas para a família de Deus. Nova Kids, essa foi a história dessa semana e eu te vejo na próxima história.